Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo o que é o amor ao próximo. Conosco aqui na bancada, Nildo Fernandes, coordenador nacional do CVV, o Centro de Valorização à Vida, o padre Flávio Correia de Lima, que é o coordenador do Cáritas Novo Hamburgo, a pedagoga Vanessa Lobo Reis, também o pastor da Igreja Ministério Vida Plena em Cristo, Eliezer do Nascimento. Seguindo nessa linha, eu queria iniciar o bloco com a Vanessa. Essa questão assim hoje em dia está muito artificial esse amor, né? A gente comentava até antes de iniciar a gravação. Esse aparelhinho aqui talvez contribua para isso, né? Que o amor está muito, eu tenho tantos mil amigos, né? No Facebook, né? Vamos citar um aqui, por exemplo. Os meus contatos ali são mais de 1000, né? Enfim, mas existe amor entre esses 5.000 amigos? Olha, eu lamento muito, eu brinco, o advento da internet, das redes sociais, porque distanciou os seres humanos fisicamente, do toque, do olhar, e nos jogou para uma rede justamente de pessoas com as quais a gente não tem um contato real. Eu não posso te dizer que não haja amor. Pode haver, mas não, eu acredito que nunca um amor de internet vai substituir esse amor para o qual nós somos criados. O ser humano é um ser relacional, codependente, a gente depende um do outro. Nós fomos feitos para o toque, nós somos feitos para o olhar, nós somos feitos para a palavra. Hoje, eu trabalho com educação infantil, e eu falava antes que eu lamento quando eu vejo um casal num restaurante sentado diante um do outro, e ao invés de estarem ali olhando nos olhos, curtindo aquele momento, eles estão ali com 5.000 amigos. E aquele próximo, que está tão próximo, não é amado. Sim. Mas eu falo também das crianças. Muitas vezes a criança está invisível perto de um pai e de uma mãe que estão afundados numa rede social, no WhatsApp, como já citaste né? Então eu não posso dizer que não haja amor, mas que esse amor de internet, ele não pode substituir o amor original para o qual a gente foi criado, que é esse de próximo. Próximo é quem está perto. Sim. Como que eu vou dizer que eu amo, que eu me importo, que eu dou tanta importância para aqueles 5.000 amigos que estão longe, e esquecer daquele próximo que está tão pertinho? Então, para mim, é importante a gente refletir. Não dá para substituir. Não dá para trocar o tempo em família, o tempo com o meu amigo, com o meu marido, com o meu namorado, com os meus filhos, por pessoas que estão distantes, talvez colocando um joinha numa foto que eu tirei de um momento que eu não usufruí. Sim. Isso é sério. Padre Flávio, a sua visão nessa questão aí das modernidades, vamos dizer assim. A Vanessa estava falando, estava me lembrando, nós tivemos agora dia do amigo, foi dia 20 de julho. 20 de julho, né? E aí eu até eu conversei com umas pessoas, algumas coisas, e para refletir um pouco, né? O amigo, e até daí eu escrevi assim que na verdade, em relação ao pai e filho, né? E aí o pessoal ficou meio esquisito assim. Eu disse que pai não tem que ser amigo do seu filho, nem mãe tem que ser amiga do seu filho. O pai é pai e mãe é mãe, né? Porque o amigo ele pode atrair o outro. Às vezes acontece, quantas vezes acontece assim, eu tinha 40 anos, eu era amigo daquela pessoa, e quando vê ele me decepcionou, ou ao contrário, eu decepcionei a pessoa, né? E o pai não pode, o pai vai ter que ser pai, a mãe vai ter que ser mãe. E tem que trabalhar isso aí. Claro, a gente tem que trabalhar para não decepcionar os amigos, para ser amigo mesmo, estar com a mão estendida ali a todo momento, a todo instante, e nos surpreende as atitudes. E aí eu falava aqui na primeira parte, aquela do bom samaritano, né, que o homem está caído na beira da estrada lá, de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, estava machucado, tudo, e passou o sacerdote do templo de Jerusalém, atravessou e foi embora, nem olhou para trás. Passou o levita, que ajudava no templo, não ajudou o homem. E passou o samaritano, que era considerado impuro pelos judeus, os judeus não se davam, porque os judeus diziam que os samaritanos eram impuros,
que eles não seguiam a verdadeira religião, e os samaritanos diziam que os judeus eram puros. Então, enfim, ninguém era puro ali na história, né? Um acusava o outro, eram acusações mútuas, ninguém prestava. E aí a pergunta é, quem é o próximo? A gente sempre tem a ideia de que o próximo é o homem caído. Não é o homem caído o próximo é o samaritano. O próximo não é o homem caído. Porque a rigor, aí tem uma pessoa que falava no Rio Grande do Sul, a rigor, né? A rigor, o próximo do caído tinha que ser os dois primeiros. Os dois primeiros, que eram judeus, e mais ainda, porque era o sacerdote e era o levita, gente que lia a Bíblia, lia a palavra dos judeus, falava dessa palavra, transmitia essa palavra, vivia, era para viver essa palavra, e não foi. E quem foi o próximo do caído? Foi aquele homem ali que, digamos, humanamente não tinha nada para contribuir. Ele tinha que ser o primeiro, digamos assim, pela lógica humana, a não acolher aquele homem ferido. E ele acolheu, e foi uma surpresa, né? Aí, tanto é que o Jesus pergunta, qual deles foi o próximo desse? Aquele que usou de misericórdia. Ele não teve nem coragem de dizer o samaritano, porque ele não tinha nem coragem de falar a palavra samaritano, porque no falar a palavra samaritano, ele já, digamos, entre aspas, se tornava impuro. Então vai e faz o mesmo. Então por isso que a amizade, ela nos surpreende, né? Nos surpreende, né? O trabalho de vocês, a pessoa está do outro lado, você não sabe quem está lá, mas você está dando um apoio. É uma pessoa desconhecida, né? Porque não se vê, é desconhecida. E ali vem a mão amiga, e às vezes aqueles que estão ao nosso redor nos abandonam, como tu diz, está ali, está mexendo no celular e coisa e tal, e está com o outro do outro lado, mas não é uma amizade que cria relações. É impressionante, né, Nildo? Aí tem aquela história também do filho adotivo, até uma música do Sérgio Reis, né, que 10 filhos dele, e quem foi cuidar dele Eu sou um filho adotivo, né? Eu É? sou adotado, eu não conheço nenhum parente. Vocês podem ser todos meus parentes, eu não tenho nenhum parente. Eu não tenho nenhum parente, mas se eu descobrir, mas eu quero parente rico, eu não quero parente pobre. Já chega aqui, nossa, brincadeira, nada a ver. Nildo, às vezes a amizade vem de onde tu menos espera, né? Exato. E às vezes também aquele que tu mais esperava Te decepciona. decepciona. Olha só, o padre falou do samaritano, que é a proposta de vida do CVV. O trabalho samaritano. Ou seja, o que aquele samaritano fez? Ele deu o melhor que ele tinha, que era o vinho e o azeite. Especiarias raras naquele momento. Tá? Ou seja, ele foi além do gesto de dizer eu sou teu amigo. E é isso que o CVV faz. Se coloca à disposição anonimamente para atender alguém que liga a qualquer hora do dia ou da noite, nos 365 dias do ano, 24 horas por dia, dizendo somente CVV bom dia, boa tarde ou boa noite. E a pessoa começa a desabafar, uma tristeza ou uma alegria por não ter com quem compartilhar. Porque se nós falamos das redes sociais, eu tenho lá 1.500 amigos. Mas se eu colocar lá no Face, estou precisando de ajuda, não aparece nenhum. Mas se eu colocar uma mensagem sobre futebol ou uma mulher pelada, desculpe a expressão, mas eu vou ter 3.000 curtidas. Porém, se eu disser eu estou precisando de ajuda, os meus amigos não aparecem. Então, é uma amizade virtual. Não é uma amizade real, aquela de olho no olho, de fazer o que esse samaritano fez, de parar e ajudar o outro, e ainda pagar a despesa do estalajadeiro, né? Então, no nosso trabalho, por exemplo, nós recebemos muitas ligações de pessoas que estão sem amizade, não encontram com quem compartilhar uma alegria ou uma tristeza, tá? Para dizer, muitas vezes assim, meu Deus, me tira daqui, eu não aguento mais. Ou vontade de dormir e não acordar. Por quê? Porque não tem com quem compartilhar uma dor, de chegar assim e bater no ombro e dizer, como eu gostaria que você me ouvisse. Por outro lado, será que eu estou disposto a parar e dizer, tá bom, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar sobre o que te aflige.
porque o celular passa a ser uma babá eletrônica, já para minha criança, para o meu filho, para o meu neto, enfim, é uma babá eletrônica. Vai brincar ali com o celular enquanto eu vou olhar pela 15ª vez a mesma partida de futebol, onde o resultado foi X. Pode ser que agora mude o resultado. Né? Então, esse afastamento, essa falta de amigos efetivos, tá? Tem trazido muita dor e muito sofrimento. Além do que, as mídias sociais estão induzindo muitas pessoas ao suicídio, que é o que nós trabalhamos, a prevenção do suicídio. E nós já tivemos vários casos de suicídio assistido pela internet. Nós tivemos um caso bem próximo de nós, aqui em Canoas, tá? De um menino de 16 anos que ele foi orientado como deveria se suicidar dentro da própria casa, pela internet. Ao vivo na internet. Ao vivo na internet. Então, as mídias sociais que aparentemente me criam uma situação de alegria, também me criam uma situação de tristeza. Lembra um canelo que aconteceu há 2 anos atrás, com adolescentes lá de 14 anos, nessa faixa etária de 14 anos, que tinham criado um pacto, né, e estavam se suicidando através do WhatsApp, eles trocavam informações. Então, é uma situação crítica? Sim, é uma situação crítica, onde a amizade, esse amor ao próximo real, efetivo, a gente não vê mais. Ele não acontece mais da forma como acontecia num passado um tanto distante. Né? É isso que eu penso, Cláudio. Vanessa, o que está faltando para as pessoas? O que está faltando para o tete a tete, para as pessoas se olharem no olho e voltar? Eu não sei se algum dia foi assim exatamente como teria que ser, né? Mas, enfim, nesses 48 anos de vida, eu confesso que já foi melhor do que é hoje. Está muito artificial as coisas, né? E vem bem de conta do que o Anildo comentou, né? Tu precisa de uma ajuda, alguma coisa, dá para contar nos dedos alguém que assim, sabe, meio que forçadamente quer te ajudar. Mas convida para um jogo de futebol, um churrasco, uma coisa... daí tu tem, principalmente se não precisar pagar, né? Exatamente. O que eu vejo hoje é que a sociedade, ela já vem há anos caminhando para um ostracismo muito grande. Então, as pessoas, elas cada vez mais têm se fechado em si. As redes sociais ajudam um pouquinho a pessoa a achar que está se abrindo para alguma coisa. Então, para mim, o que falta é essa coragem de eu sair um pouquinho daquele meu individualismo. É diferente de individualidade. Eu tenho as minhas características, o padre falou os defeitos, a minha lista, padre, misericórdia. Mas todo mundo tem. Agora, eu acredito assim que falta isso, entende? Não é individualidade, o individualismo está muito grande, as pessoas se fecharam dentro de si. E o que acontece? Quando eu me abro para um relacionamento, no tete a tete, eu acabo acessando algumas áreas que são conflitosas, algo que eu não quero acessar em mim. Entende? Então, quanto mais eu me fechar no meu mundinho, mais eu continuo daquele jeito que eu sou, sem ninguém me incomodar. A rede social é tudo bonito, eu converso se eu quero. Esses dias uma amiga me disse, qualquer hora da madrugada tem alguém online para conversar. Mas que conversa é essa? O que eu acesso? No que eu cresço? Então, para mim, o que falta é essa coragem de eu sair desse meu mundinho, que para mim, o que eu vejo, na minha opinião, é que cada vez mais se bate em cima disso. É um ser humano focado em si. O que é bom para mim, a minha felicidade, o meu bem-estar, tenha coragem, vai atrás dos seus sonhos. Só que nós não somos, eu volto a falar, nós não somos seres únicos sozinhos no mundo. Eu dependo do outro. Então, para mim, o que falta hoje é essa coragem de me abrir para um relacionamento tete a tete, mesmo sabendo que eu vou precisar nesse relacionamento acessar aquilo que eu não estou querendo, por conta desse individualismo que a sociedade tem pregado, martelado cotidianamente. Muito bem. Eliezer, está faltando o nós, está muito eu. Exatamente. Mas por quê? Concordando com você, eu acho que está havendo muito... nós vivemos num mundo onde só aparência que está contando. A essência, o que está dentro do frasco, não está interessando muito mais. E isso está tornando o ser humano cada dia mais doente, mais egoísta, mais fechado, mais centrado em si e medroso.
Medroso o quê? Porque na medida que a sociedade espera que eu seja perfeito, que eu não tenho o direito de ser aleijado em alguma área da minha vida, seja nas minhas emoções ou psicológico, quer dizer, às vezes eu me refiro ao mundo que eu vivo, pessoas, casais que entram dentro da igreja de mão dada, você olha, você imagina o casal perfeito. Mais tarde, quando nós vamos conversar, eles vêm pedir conselho, você vai ver as tristezas e os grandes problemas. Por quê? Porque as pessoas têm medo de se abrirem e ter que abrir compartimentos da sua vida, aonde vai ser feio expor. Por quê? Porque nós não queremos mais o feio. Nós não queremos o olho torto. Nós não queremos o que não escuta muito bem. Nós queremos que você envelheça, mas você envelheça em forma, que você envelheça, mas você envelheça com saúde, que você envelheça, mas que você seja perfeito, pelo menos por fora. Porque tudo está baseado na imagem de Deus, imagem do próximo. É como o padre estava falando, aquela é uma passagem maravilhosa que eu trouxe na igreja a semana passada. Quando aquele cara chegou para Jesus e perguntou, o cara era um mestre da lei, era um advogado, e ele chegou perguntando para Jesus, o que farei eu para herdar a vida eterna? Na verdade, ele não estava nada interessado na vida eterna, ele queria brincar, ele estava jogando com Jesus. E Jesus começou a contar para ele aquela história, porque Jesus quis dizer no final da história assim, porque o advogado pensou, ele vai dizer assim, não ajuda o teu vizinho. Advogado, certamente, ele morava na casa do lado de um vizinho legal, ou de um outro advogado, porque nós nos identificamos com pessoas parecidas conosco, que têm os mesmos diplomas, as mesmas graduações, que vistam as mesmas marcas, que compartilham do mesmo vinho, do mesmo champanhe, o mesmo tipo de carro, o mesmo nível social. É fácil amar assim, mas no final da história se resume o quê? A tua ajuda, aquilo que você mesmo precisa, como advogado que você é, como expert da lei que você é, pode vir da pessoa que você menos espera. Por isso e as pessoas têm se focado tanto em si, e isso tem sido um problema até para as pessoas progredirem, avançarem na vida. Você vê, eu sou um pastor, eu nasci num lar cristão, mas eu sou uma pessoa que eu tenho meus olhos para tudo. Por quê? Porque a mão que pode se estender para mim no momento que eu mais precisar, não vai ser um fiel da minha igreja, pode ser de um amigo espírita, pode ser de um amigo que tenha outra religião, pode ser de um amigo negro lá da África, que seja estrangeiro aqui. Então, é isso que o Senhor quis dizer, você viu, não foi o sacerdote que tu se identificava, não foi o levita que vinha do mesmo lugar que você vinha, ele tinha ido adorar a Deus lá em Jerusalém, vocês tinham coisas em comum. Foi ele que te ajudou? Não, ele lavou a consciência, porque diz a Bíblia que o sacerdote chegou e deu uma olhada, não, está batido, muito ensanguentado, não vou sujar minhas mãos, eu vim de adorar a Deus, deixa eu seguir meu caminho, isso aí já nem tem solução. Quem é que parou? Quem você não esperava, não tinha a mesma cultura, não acreditava no mesmo Deus, talvez não tinha nem a mesma cor de pele, e foi ele que pegou o melhor dele e ofereceu. Você imagina, o cara que chegou puxando o seu carro, porque ter um burro naquela época era como ter um carro de luxo hoje, ele desceu do carro dele, olhou para o cara e disse, deixa eu derramar vinho e curar, higienizar essas feridas, colocou dentro do carro dele, o cara que chegou em cima do carro, foi o cara que saiu puxando. Mas quem quer fazer isso hoje? Eu passo com o meu belo carro, está uma poça d'água, até molho o outro, porque afinal de contas eu estou protegido no meu carro. Ninguém quer chegar de carro e sair com alguém que não é merecedor de estar sentado no banco do seu carro, porque a calça dele está suja. É por isso que ninguém quer fazer nada. Na igreja mesmo eu prego, tu tem carro bonito? Bom, que bênção, que bom que Deus te abençoou. Honra sua. Mas esse carro serve para quê? Se tem alguém, um vizinho teu que precisa ouvir uma palavra que pode mudar a vida dele, é fácil você chegar lá para o teu vizinho e dizer, olha, Jesus te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu... tudo isso é maravilhoso, não passa de palavras. A verdadeira ação seria chegar e dizer, amigo, quer ir comigo hoje, vamos lá na igreja, vamos ouvir o padre, vamos ouvir o pastor, vamos trazer algo que pode mudar a sua vida, vem aqui, eu vou te levar com o meu carro. Ninguém quer se desfazer, ninguém quer tirar o seu conforto, na medida que eu tenho que sair do meu conforto, para oferecer a alguém, o amor já esfria, já muda. Por quê? Porque eu quero dar a esmola, mas eu não quero tirar o doente da beira da estrada, porque dar a esmola, eu volto para casa dizendo, eu fiz a minha boa ação do dia, posso dormir tranquilo. Como você pode dormir tranquila? O cara continuou lá na beira da estrada, pedindo e pedindo e pedindo,
Então, este também é um assunto que eu discuto muito, como que a igreja, hoje eu falo do meu meio, vai aplicar o seu dinheiro em obra de caridade. Não é eu chegar lá, largar comida e dizer tchau para você. Não, a verdadeira caridade, eu prefiro pegar 3 e dar condições para eles mudarem de vida, do que alimentar a boca, que vai ser alimentada por 40 anos e nunca vai mudar de vida, para lavar a minha consciência. Por isso que eu digo, o amor também tem que ser pensado, refletido. Como eu vou usar o amor? Para quê? Para ter o fruto certo, porque o objetivo da semeadura é você ter a colheita certa. E a colheita certa, ela está com a semente de qualidade, numa terra de qualidade e num adubo de qualidade. Sem essas coisas, fica tudo simplesmente obras de casca, que é simplesmente para que os olhos vejam. E a Bíblia diz, o que a tua mão direita oferece, a esquerda não precisa saber. Muito bem, vamos a mais um intervalo. Chegamos ao nosso segundo intervalo dos nossos apoiadores culturais. Voltamos na sequência com o canal aberto desta semana, debatendo o que é o amor ao próximo. Voltamos na sequência.